Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Minha esposa acabou de entrar, dando aquela força. Um beijo, amor. Olá, boa noite. Rico Gomes, seja bem-vindo. Vamos dando um tempinho para quem for assistir entrar com calma. Aí a gente inicia já já. Só para o pessoal ir entrando. Tá marcado 8 horas, mas a gente é bom igual sala de aula. A gente sempre vai dando uns 10 minutos, 5 minutos para os alunos chegarem aqui na live, no Instagram, da mesma forma. A gente vai dando um tempinho e as pessoas vão entender. Para quem acabou de entrar, eu estou dando só um tempinho, porque eu marquei 8 horas, são, deixa eu ver aqui no relógio, 8h02, te dá uns 5 minutos para as pessoas irem entrando. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Minha irmã acabou de entrar, obrigado aí pelo prestígio, boa noite, minha maninha. Enquanto isso, vocês vão me dando um retorno. A luz tá legal, o som tá legal. É bom que a gente já vai nesse período inicial sanando esses eventuais problemas. Conexão tá boa, tá travando, não tá travando. Bom, pessoal, eu vou iniciando e as pessoas que vão entrando já vão conseguir se adaptar, não vai ter nenhum problema. Então vamos lá. Só para a gente poder, como eu dividi esse tema na verdade em 2 lives, é importante a gente relembrar aqui qual é o tema e o que a gente se propôs a discutir, a analisar. Então o tema é abuso de autoridade e a prisão disciplinar militar. Mais especificamente, se é crime de abuso de autoridade, a decretação de prisão disciplinar militar em âmbito estadual. Então, já para a gente definir isso, é bom esclarecer, não se pretende aqui analisar, criticar ou emitir qualquer juízo de valor acerca da possibilidade de aplicação atualmente da prisão disciplinar militar no âmbito militar estadual. Ok? Não há qualquer tentativa nesse sentido. Pelo contrário, deixo já aqui registrado o meu maior respeito pelas instituições militares. Só que nós tivemos 2 alterações importantes no final de 2019, 2 inovações legislativas que geraram e podem e vão gerar efeitos práticos. Então a gente como advogado, como professor, a gente deve fazer essa análise. Então aqui toda a análise é meramente acadêmica, meramente informativa. Então, repito, não há qualquer tentativa de emitir qualquer juízo de valor sobre a prisão disciplinar em âmbito militar estadual. Maior respeito pelas instituições militares. Ok? Então, eu decidi dividir essa live de hoje da seguinte maneira. Eu vou fazer uma introdução realizando um contexto político e social à época da edição da nova lei de abuso de autoridade. Vou procurar trazer aspectos gerais, os principais aspectos gerais da nova lei de abuso de autoridade e vou me restringir a analisar os artigos 1º e 2º, que são os artigos mais importantes para a lei em si e também para o nosso tema, ok? Depois disso, em um terceiro momento,
eu faço a análise do artigo 9º, tanto a partir que traz o crime de abuso de autoridade, de decretação de medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, a partir do que foi abordado na live da semana passada com o professor Bruno Pinheiro, com os aspectos constitucionais que incidem nesse tema, e também a partir do que Mas antes de tudo, eu quero relembrar aqui sobre as conclusões que são importantes que chegamos, eu e o professor Bruno Pinheiro, na live da semana passada. Então, a primeira conclusão que a gente chegou, a partir das considerações que o professor trouxe para a gente, que o professor Bruno Pinheiro trouxe, professor de Direito Constitucional, foi a seguinte, e é a principal, vejamos, para o nosso tema é a principal. A Lei 13.967 de 2019, que alterou o Decreto-Lei 667 de 2020 e dessa maneira extinguiu a prisão disciplinar em âmbito militar estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ela está vigendo, ela está produzindo seus efeitos e, portanto, hoje, no cenário atual, a prisão disciplinar militar em âmbito estadual está vedada, está extinta. Contudo, a segunda conclusão é de que esta lei ela é inconstitucional, porque a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 61, e outros que nós mencionamos na live anterior, ela permite a prisão disciplinar militar. Ok? Só que as leis gozam de presunção de constitucionalidade. Então, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade da Lei 13.967, seja em controle abstrato, seja em controle concreto, ela é válida, ela está vigendo e ela produz seus efeitos normalmente. Então, essa é a segunda conclusão. A terceira conclusão, e aí são conclusões que surgiram muito interessantes, são as seguintes. A terceira é a seguinte. A Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 61, ela não obriga, ela não determina que se crie, que se imponha a prisão disciplinar militar como sanção disciplinar. Então, embora uma legislação ordinária, em grau normativo, abaixo da Constituição, não possa revogar, que vai gerar um vício de inconstitucionalidade, não há obrigatoriedade dos estados em criar como sanção disciplinar a prisão. Então, já vamos para a quarta conclusão da live passada, só estou relembrando, porque vai influenciar diretamente na live de hoje, na nossa conclusão em relação a esse tema, é que a prisão disciplinar militar, ela não é cláusula pétrea. E foi uma informação que o professor trouxe, o professor Bruno Pinheiro, de que nem todo direito previsto no artigo 5º é direito fundamental. E, portanto, não é cláusula pétrea. Então, nem todo direito previsto no artigo 5º é cláusula pétrea. Portanto, é possível de revogação por emenda constitucional. Agora, a quinta conclusão é a seguinte. O STF ele tem entendimento, eu vou trazer aqui, eu estou olhando aqui para o lado porque tem as anotações aqui dos julgados, enfim. O STF, atualmente, o posicionamento dele é de permitir a prisão disciplinar militar. Se, eventualmente, isso vai chegar o HC 101.364, HC 101.101.364,
que é o entendimento do STF, por permitir a prisão disciplinar militar. Então, a primeira consequência dele reconhecer a prática desse crime, que nós chegamos a essa conclusão na live passada, eu só estou relembrando, é que vai contrariar seu entendimento. Contrariando seu entendimento, inevitavelmente ele vai ter que modular os efeitos dessa decisão e trazer para os casos concretos efeitos prospectivos daquela decisão para frente e não para trás. Isso vai gerar uma discussão, e o professor levantou isso e até citou um artigo que ele tem, sobre a irretroatividade de jurisprudência maléfica ao réu em matéria criminal. Então essas foram as 5 conclusões da live passada. A mais importante é que a Lei 13.967, repito, está produzindo seus efeitos, está vigendo e, portanto, está vedada a prisão disciplinar, até que seja declarada a sua inconstitucionalidade, o que não ocorreu até o momento de que eu iniciei essa live e que eu tenha conhecimento, ok? Então vamos lá. Feita essa retrospectiva, vamos introduzir o tema trazendo o contexto político-social da edição da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Essa lei ela revogou de forma integral a Lei 4.898 de 65, que é a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Mas qual foi o contexto político-social de edição dessa lei? Bom, fazendo um estudo daqueles que já escreveram sobre o tema, nós podemos fazer, assim, de forma bem resumida, 2 argumentos, 2 finalidades centrais que justificaram ou justificariam a criação da nova Lei de Abuso de Autoridade. Eu vou nomear de finalidade ideal, que é aquela que, no mundo do dever ser, deveria ter sido a razão, e a finalidade real, que no mundo do ser foi que realmente motivou para alguns autores, ok? Então a finalidade ideal é de que a lei antiga ela estava defasada, ela violava o princípio da legalidade por trazer conceitos vagos e imprecisos. Além disso, a pena, que era idêntica para todos os delitos, era de 10 dias a 6 meses. Então, inevitavelmente, em primeiro lugar, iria gerar a aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95, já que a pena máxima não ultrapassava, não era maior do que 2 anos. Seria a finalidade ideal, ok? Essa nomenclatura fui eu que acabei de dar, fazendo a preparação dessa live, mas você pode ter, por outro lado, alguns autores, a finalidade real da edição dessa lei. E qual foi? Foi o ambiente político subjacente, ou seja, que estava ali por detrás da edição da lei. Qual seja, a tentativa de impedir os órgãos de soberania de atuarem em prol do combate à corrupção, ok? E também, de certa forma, e isso eu vou trazer até as palavras do Renato Brasileiro, do professor Renato Brasileiro em seu livro, de que seria uma possibilidade, uma tentativa de vingança privada daqueles que se incomodam ou se incomodaram com a persecução em âmbito penal, fiscal e administrativo. Então essas são as 2 principais finalidades da Lei de Abuso de Autoridade, uma finalidade ideal e outra finalidade real, que de certa forma indicam o contexto político e social que estava ali permeando a edição dessa lei. Então, ainda na introdução, um título de conclusão, uma conclusão parcial, é de que a nova Lei de Abuso de Autoridade ela não pune conduta legítima do agente público. Ela só pune a conduta do agente público que ou excede os limites da sua competência, no caso, o excesso de poder, ou que o ato praticado, ele vai de encontro, ou seja, em sentido contrário à finalidade decorrente explícita ou implicitamente da lei, que seria a hipótese de desvio de finalidade. Então, o abuso de autoridade ele vai se subdividir em excesso de poder, o agente excede as finalidades da sua competência, em desvio de finalidade. Ele pratica um ato
em finalidade diversa daquela que a lei explícita ou implicitamente prevê. Então, a título de introdução, a gente supera isso, trazendo as duas finalidades, ideal e real, da criação da Lei de Abuso de Autoridade, da Lei 13.869 de 2019, e traz essa conclusão parcial, ok? Então, já avançando para os aspectos gerais da nova Lei de Abuso de Autoridade, e eu vou repetir, eu vou reforçar, até porque teve gente que foi entrando depois, esses aspectos gerais eu não vou abordar todos, porque são muitos, então a gente vai ter limitação do próprio tempo aqui da live, como também o próprio limite do tema proposto, senão a gente vai fugir muito do tema e o tema em si vai ficar ali perdido, a gente não vai abordar como deveria. Então eu vou analisar apenas o artigo 1º e o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade como aspectos gerais dessa lei, que são aspectos importantes para a análise do artigo 9º, que prevê é o primeiro crime do capítulo dos crimes de abuso de autoridade, ok? Então eu vou aqui, ó, eu não consigo compartilhar a tela com vocês, mas eu estou aqui com o computador aberto e vou ler o artigo 1º, no que interessa nesse primeiro momento. Só que antes, sobre o bem jurídico tutelado pela Lei de Abuso de Autoridade. São dois bens jurídicos, e isso tem muito a ver até com a dupla subjetividade passiva dessa lei, que são dois sujeitos passivos. Então, os bens jurídicos são os direitos fundamentais das pessoas físicas ou jurídicas atingidas ou ofendidas pelas condutas abusivas. Então você tem liberdade de locomoção, liberdade de expressão, livre exercício profissional, dentre outros. No nosso caso de hoje, a liberdade de locomoção ganha destaque. Por outro lado, você vai ter o quê? A tutela, a proteção do bom funcionamento do Estado. E o dever dos agentes públicos, dos funcionários públicos, de agirem com moralidade e legalidade. Aí a gente pode relembrar lá o artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, que vão reger a administração pública. Ok? Então, feita essa análise do bem jurídico, vamos passar para o primeiro aspecto geral previsto na lei, que é de suma importância, porque ele, em regra, será aplicado a todos os crimes da nova Lei de Abuso de Autoridade. E a sua exigência para que se considere a conduta como crime de abuso de autoridade, vocês vão ver que vão dificultar muito a incidência dos crimes na prática. Muito, muito. Porque é um requisito muito específico e muito restrito. Vamos lá. O artigo 1º, em seu parágrafo 1º, traz a seguinte descrição. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O que esse dispositivo da nova Lei de Abuso de Autoridade prevê é que, além do dolo, ou seja, além da vontade e da consciência de praticar os elementos, ou melhor, as elementares que estão no tipo penal, nos diversos tipos penais da nova lei, ou seja, nos diversos artigos que criminalizam condutas, além dessa vontade e consciência de praticar os elementos contidos ali, tem que ser provado, no caso pelo Ministério Público, que o agente público ele tenha agido para prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou ainda por ter agido por mero capricho ou satisfação pessoal. Então vejam que restringe a aplicação da lei, porque traz um requisito rígido. É muito difícil provar essa finalidade específica, mas a lei exige, princípio da legalidade, ela deve ser provada, ok? Então, vamos lá. Prejudicar outrem,
de qualquer maneira, beneficiar a si próprio ou a terceiro. Esse benefício, esse proveito, ele pode ter natureza patrimonial ou moral. Mero capricho. Mero capricho é uma vontade repentina sem justificativa, uma obstinação arbitrária do agente público em relação a uma outra pessoa, ok? Já a satisfação pessoal, ela é, de certa forma, um sentimento pessoal que gera um grau de contentamento no agente público. Uma vingança, uma amizade, uma inimizade, enfim, sentimentos nesse sentido, ok? Então, vejam bem, os crimes de abuso de autoridade, e o artigo 9º está incluído nisso, que é o nosso crime em análise, eles vão exigir o dolo, a vontade e a consciência de praticar aquela conduta descrita num artigo de lei, mas, além disso, uma finalidade específica, ou seja, um especial fim de agir, um elemento especial do tipo, ok? Que é prejudicar outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, mero capricho ou sentimento pessoal, ok? Então, modalidade culposa, não há previsão. O crime culposo depende de previsão legal, depende de que a lei defina a conduta culposa. E no nosso caso aqui, da lei de abuso de autoridade, não há modalidade culposa, ok? Dolo eventual, é possível. Porém, artigo 19, parágrafo único, 25, parágrafo único e artigo 30 não são passíveis de prática a título de dolo eventual, quando a gente assume o risco de produzir o resultado, ok? Depois vocês leem esses artigos. Vamos avançar aqui na análise dos aspectos gerais e vamos para o artigo 1º, parágrafo 2º, só leitura rapidamente, ele é autointuitivo, ok? Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, ok? Não configura. É a vedação do que Rui Barbosa chamou de crime de hermenêutica. Veda-se o crime de hermenêutica, ok? O direito gera interpretações. O direito gera divergência sobre avaliações de fatos. E não é isso que a lei de abuso de autoridade pretende punir. Como eu disse no início, não se pune conduta legítima do agente público. A nova lei tem motivos para ser criticadas? Tem. Mas ela não pune condutas legítimas, ok? Ela não pune. E o parágrafo 2º, de certa forma, é um reforço, é uma concretização dessa afirmação, ok? Então, já avançando mais ainda, nos aspectos gerais ainda, nós vamos ter o artigo 1º caput, combinado com o artigo 2º. Por que essa leitura conjunta é importante? Porque nós vamos falar agora do sujeito ativo do crime, ou seja, quem pode praticar o crime de abuso de autoridade? Qualquer pessoa? Ou a lei exige que essa pessoa que possa praticar o crime de abuso de autoridade tenha uma condição ou uma qualidade especial? Ou seja, eu, como particular, Arthur, posso praticar crime de abuso de autoridade? É isso que esses artigos vão nos esclarecer, e é isso que significa sujeito ativo. Já adiantando, os crimes da lei de abuso de autoridade são crimes do ponto de vista do sujeito ativo, ou seja, daquele que pratica o crime, crimes próprios. O que isso significa dizer? Significa dizer que a lei, primeiro, não é qualquer pessoa que pode praticar o crime. Então, já respondendo à minha indagação, eu, Arthur, não posso praticar esse crime, porque eu não tenho a qualidade de agente público que é exigida pela lei. Então, os crimes da lei de abuso de autoridade, eles são crimes próprios e somente podem ser praticados por agente público. E então a gente passa para uma segunda questão. Quem são agentes públicos para fins de aplicação da lei de abuso de autoridade? É isso que os artigos 1º caput e 2º nos esclarecem. Vamos à leitura desses artigos, que eles vão dizer e vão deixar claro
a definição para fins de aplicação dessa lei, para fins de aplicação da lei de abuso de autoridade, quem são os agentes públicos. Vamos lá. O artigo 1º caput diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Aqui já está especificando a qualidade especial daquele que pratica o crime, que pode praticar o crime de abuso de autoridade. Os crimes, melhor dizendo. Cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, percebam que a lei exige uma relação de causalidade entre o agente público e o exercício de suas funções. Então, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que tenha sido atribuído. E o artigo 2º, por sua vez, diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas. Então, em complemento, o parágrafo único define o que é agente público. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, percebam, para os efeitos desta lei, a lei define agente público para fins de sua aplicação. Não quer dizer que para uma outra lei esse conceito vai ser válido. Não será. Para os efeitos da lei de abuso de autoridade, ou seja, para identificar aquele que pode praticar os crimes previstos na lei de abuso de autoridade. São agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Essa parte final revela a importância de eu ter lido o caput, que traz ali as entidades, administração direta, indireta, fundacional ou qualquer dos poderes da União. Ok? Então percebam, primeiramente, que nós estamos diante de crime próprio, em que somente agente público pode praticar, e o conceito de agente público é um conceito amplo. Abrange diversas situações de qualquer vínculo estabelecido entre a pessoa e o poder público. Então se aproxima muito do conceito de agente público para a lei de improbidade administrativa, em que você tem um conceito amplo, que muitos autores eles vão resumir isso no exercício de função pública, já que função pública poderia abranger diversas situações em que o particular ele assume um vínculo com o poder público, com a administração pública. Ok? Então, é um conceito amplo. Além disso, lá no caput do artigo 1º, a passagem no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O que a lei quer dizer com isso é o seguinte: não basta a prática da conduta descrita em lei. Além do dolo e do especial fim de agir que eu mencionei anteriormente, há necessidade de uma correlação entre o agente público, entre essa sua posição dentro da administração pública e o exercício das suas funções. Tem que haver essa relação, podemos dizer assim, de nexo de causalidade entre essa posição jurídica de agente público e o exercício de suas funções. Isso tem que ficar claro, o que demonstra, mais uma vez, mais um requisito rígido de aplicação da nova lei de abuso de autoridade. Aí você pode até estar pensando, e o funcionário público por equiparação do artigo 327
parágrafo 1º do Código Penal. Ele é considerado agente público para fins de aplicação da nova lei de abuso de autoridade. Em outras palavras, ele pode praticar crimes de abuso de autoridade, o funcionário público, por equiparação da nova lei de abuso de autoridade do Código Penal? A resposta é não, porque não há previsão legal nesse sentido. Então, o funcionário público por equiparação, ele vai ficar restrito ao Código Penal. Não vai ter uma aplicação desse conceito à nova lei de abuso de autoridade, porque ela define o que é agente público e ela não traz a aplicação desse conceito do Código Penal. Perfeito? Entendido isso? Então vamos avançar ainda dentro dos aspectos gerais. A gente sai do sujeito ativo, ou seja, sujeito ativo do crime, aquele que pode praticar o crime. Vimos que não é qualquer pessoa, tem que ser um agente público. O próximo ponto é o sujeito passivo. Em regra, nós temos, por exemplo, o homicídio. O sujeito passivo do homicídio é uma outra pessoa, pessoa física, pessoa natural, que sofre, que falece em razão da conduta de alguém que lhe matou, ok? Então você tem um único sujeito passivo. Não há dúvida quanto a isso. Só que em relação à lei de abuso de autoridade, nós vamos ter uma especificidade. Nós temos um algo a mais, um algo diferente do ordinário. Que é o quê? Que é a dupla subjetividade passiva. Nós vamos ter dois sujeitos passivos. Isso você pode ver muito nos crimes contra a administração pública do Código Penal. É mais ou menos essa a ideia, ok? Por exemplo, a corrupção, a concussão em que há exigência, ok? Então, o que nós vamos ter é o seguinte: dupla subjetividade passiva. Nós vamos ter a pessoa física ou jurídica como vítima desse crime. Percebam, pessoa física ou jurídica desse crime que sofreu uma ofensa ou foi atingida pelo abuso de poder. Pessoa física ou jurídica. Nós não podemos aprofundar, porque não temos tempo e não é objeto do nosso tema, mas fiquem com essa informação, pessoa física ou jurídica. E o Estado, ofendido em sua credibilidade, ofendido até, por vezes, em seu patrimônio. Ok? Então, o crime de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, em seus crimes, tem uma dupla subjetividade passiva em relação ao sujeito passivo, que é aquele que pode ser vítima do crime de abuso de autoridade. Pessoa física ou jurídica e o próprio Estado. A discussão é se o sujeito passivo principal é a pessoa física ou jurídica ou o Estado. Alguns entendem que a pessoa física ou jurídica é o sujeito passivo principal e o Estado é o sujeito passivo secundário. Contudo, o Renato Brasileiro, em seu livro, ele destaca na opinião dele que, em regra, o Estado é o sujeito passivo principal e a pessoa física ou jurídica é o sujeito passivo secundário. E vejam, eu não vou aprofundar nisso, mas já fica a título de informação, que isso é importante para o âmbito militar. Porque como em 2017 a Lei 13.491 ampliou a possibilidade da caracterização de crime militar para a legislação penal comum, a definição se o sujeito passivo é um civil, por exemplo, se ele é sujeito passivo principal ou não, gera reflexo no âmbito militar estadual, se aquele civil ele vai ser julgado pelo juiz de forma singular ou pelo Conselho de Justiça, que é composto pelo juiz de direito e juízes militares. Então fica isso a título de informação, a título de pesquisa, ok? Então como tem importância e tem relevância a definição.
Vejam que não é uma discussão meramente acadêmica, há efeitos práticos. Já seguindo, e agora eu encerro esses aspectos gerais da nova lei de abuso de autoridade, fazendo essa análise do artigo 1º e do artigo 2º, trazendo o bem jurídico tutelado, trazendo a necessidade de um especial fim de agir do agente público, porque só pode ser praticado os crimes de abuso de autoridade, só podem ser praticados por agente público, crime próprio. Trazendo os sujeitos passivos, no plural, porque os crimes são de dupla subjetividade passiva, pessoa física ou jurídica e o Estado. E eu encerro aqui. Tem outros aspectos que a lei regula: efeitos da condenação, competência, ação penal, mas eu não vou entrar em detalhe, porque eu considero que esses que nós abordamos são os mais relevantes, tanto para a lei em si, quanto para o nosso tema. Então, ultrapassado isso, como eu tinha dito, fazemos uma introdução, analisamos os aspectos gerais e, num terceiro momento, nós analisamos o artigo 9º, caput, da nova lei de abuso de autoridade. Esse artigo é o primeiro artigo do capítulo dos crimes da lei de abuso de autoridade. E ele traz o crime de decretação de medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena dele, deixa eu ver aqui, é uma pena de detenção de 1 ano a 4 anos e multa. Percebam que o máximo da pena em abstrato, ou seja, ainda sem pensar num caso concreto, numa condenação, é de 4 anos. Então, aquela finalidade ideal que eu disse no início, em que, invariavelmente, a lei anterior, como ela previa para todos os crimes uma pena máxima de 6 meses, aplicava-se os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Competência era do Juizado Especial Criminal, aplicava-se transação penal. Então, o que nós temos aqui é que esse artigo já revela uma intenção do legislador de suprir essa deficiência, porque ele já traz uma pena máxima superior a 2 anos, tirando esse crime da competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, afastando os institutos despenalizadores e trazendo a competência de uma vara criminal. Embora, como a pena mínima é 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, ok? Mas então agora vamos analisar esse crime, porque é esse crime, vejam bem, que me gerou, na verdade, a indagação se, com esse crime e com a Lei 13.967, que extinguiu a prisão disciplinar militar em âmbito estadual, a decretação dessa prisão, da vigência dessas leis para frente, vai incorrer quem decretar a prática do crime de abuso de autoridade? Vamos analisar elemento por elemento desse crime, porque vão ter 2 elementos decisivos, um mais que o outro, para essa discussão. Vamos lá. O primeiro elemento é o verbo decretar, ou seja, define a conduta do agente que é proibida. Então nós temos a conduta decretar que é proibida. Decretar significa ordenar, determinar, ok? Então, quanto a isso, a gente não tem muito problema. Só voltando aqui, que eu pulei, que eu acho importante e relevante mencionar, é que 2 questões antes, na verdade. 3. Eu pulei algumas questões, mas eu vou falar depois, mas eu acho que vai ficar melhor a compreensão dessa forma. Quanto a esse crime, ele já tinha previsão na lei anterior, artigo 4º, a linha A, ok? E quanto ao sujeito ativo, eu acho que é importante isso trazer antes, é o seguinte.
O policial militar, o militar estadual, ele pode praticar crime de abuso de autoridade? Eu disse que o crime de abuso de autoridade, ele depende que o sujeito ativo, ou seja, aquele que possa praticar, seja agente público. Para os fins dessa lei, o militar, ele é agente público? Sim. O artigo 2º caput, ele é expresso com relação a isso, quando ele traz o rol exemplificativo de pessoas que são consideradas agentes públicos. E lá, se vocês forem na Lei 13.869, no artigo 2º, inciso 1º, diz que são agentes públicos, servidores públicos e militares. Então, o militar, por previsão expressa, ele é agente público. E não só por previsão expressa. Pela própria análise, uma interpretação sistemática entre os artigos 1º caput e 2º, chega-se à conclusão de que o militar pode praticar os crimes de abuso de autoridade e, portanto, é sujeito ativo desse crime. Ok? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o regulamento disciplinar da PM, da Polícia Militar, decreto 6579 de 83, ele prevê em seu artigo 10 as autoridades competentes para decretar a prisão disciplinar como sanção disciplinar e prevê em seu artigo 23, inciso 4, a prisão disciplinar como sanção disciplinar. Ok? Agora a gente vai analisar. Então definimos o seguinte: o militar ele pode praticar. Então, dentro do nosso questionamento, ainda é possível continuar a análise do artigo 9º para concluir se a decretação de prisão disciplinar atualmente é ou não crime de abuso de autoridade. Ok? Então vamos continuar a análise. Se militar pode ser sujeito ativo, pode praticar o crime, a gente avança para a análise dos elementos do crime do artigo 9º. Decretar, como eu disse, ordenar, determinar. Medida de privação da liberdade. Esse é o 2º elemento do artigo 9º, do crime do artigo 9º. Medida de privação da liberdade. Quando a lei fala em medida da privação da liberdade, ela não fala em pena privativa de liberdade. Ok? Pena é uma sanção penal, ou seja, uma medida de caráter penal. Medida de privação da liberdade, portanto, vai abranger tanto uma medida de caráter penal como uma medida de caráter extrapenal. Então nós estamos falando em prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, medidas cautelares diversas da prisão, todas de natureza penal. Agora, medida de natureza extrapenal, nós temos a transgressão disciplinar militar, prevista constitucionalmente, artigo 5º, inciso 61. A sanção disciplinar tem natureza extrapenal. E a prisão é uma medida privativa da liberdade, a prisão disciplinar, só que de natureza extrapenal. A pena privativa de liberdade decorrente de uma sentença penal condenatória é uma medida privativa de liberdade de natureza penal. Já a prisão disciplinar em âmbito militar é também uma medida de privação da liberdade, porém de natureza extrapenal. Então, a nossa análise ainda permite avançar, porque a prisão disciplinar se adequa a esse elemento do artigo, a essa elementar do crime, qual seja medida privativa de liberdade, da privação da liberdade. Ok? Então, nós vamos para o próximo elemento do artigo que prevê esse crime, qual seja manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É exatamente aqui que está
pairando que está a grande questão, o grande questionamento dessas nossas duas lives. E é aqui que atua, que incide a discussão sobre a Lei 13.967 de 2019, que em sua ementa deixa claro que extingue a prisão disciplinar em âmbito militar estadual, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, quando se fala em manifesta desconformidade, é uma flagrante, uma clara desconformidade com as hipóteses legais. Então, uma manifesta, uma flagrante ilegalidade. Então, vamos lá. Agora é a hora da gente parar um pouco, porque é aqui que a gente vai responder a nossa indagação e é aqui que a gente vai poder entender se hoje a prisão disciplinar é permitida ainda e se a sua decretação, no caso de sua vedação, gera o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 9º da Lei 13.869 de 2019. Nós discutimos na live anterior e chegamos à conclusão, eu já mencionei no início da live, de que a Lei 13.967 de 2019, que alterou o Decreto-Lei 6667, que reorganiza as polícias militares e determina que estas criem regulamentos disciplinares à semelhança do Exército, essa previsão foi alterada. Agora, com a nova redação, exige-se a criação de um Código de Ética e Disciplina, que dentre os princípios que irão regê-lo está a vedação de medida privativa de liberdade e restritiva também. Nós chegamos à conclusão que esta lei está vigendo, esta lei é válida, salvo eventual declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato ou concreto, e que esta lei está produzindo seus efeitos. O artigo 3º, e isso uma análise constitucional, uma análise com um professor de direito constitucional, o artigo 3º da Lei 13.967, que confere aos estados o prazo de até 12 meses para regulamentar e implementar a Lei 13.967, que determina a criação desses códigos de ética e disciplina, vedando medidas de caráter restritivo ou privativo da liberdade, este artigo não impede a produção de efeitos desta lei e, portanto, salvo futura declaração de inconstitucionalidade, a prisão disciplinar em âmbito militar estadual está vedada, está proibida. Ainda que esta lei, segundo o próprio professor Bruno Pinheiro, seja inconstitucional, mas as leis gozam de presunção de inconstitucionalidade e, enquanto esta não for declarada, elas produzem os seus efeitos. E o efeito que essa lei produz é de vedar a prisão disciplinar militar em âmbito militar estadual. Ok? Então, até o presente momento, enquanto a Lei 13.967 não for declarada inconstitucional, a prisão disciplinar em âmbito militar estadual está vedada. E, em consequência disso, a sua decretação pela autoridade competente, sendo um militar, está em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Há uma flagrante e manifesta ilegalidade nesse momento. Vou frisar isso porque essa lei vai gerar uma discussão, vai suscitar questionamentos de inconstitucionalidade. Nesse momento, a decretação de prisão disciplinar militar, com base em tudo que nós vimos na live da semana passada, na live de hoje, essa decretação de prisão disciplinar é flagrantemente ilegal. E sendo flagrantemente ilegal, estando em manifesta desconformidade com a Lei 13.967,
ela pode gerar a possibilidade da prática do crime de abuso de autoridade por aquela autoridade que a decretar. Obviamente, preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei de Abuso de Autoridade, que nós vimos já, especial fim de agir, correlação entre a posição jurídica de agente público e o exercício de suas funções. De toda forma, respondendo à indagação inicial, e nós já vamos caminhar para a conclusão, até porque já também estamos caminhando para o nosso limite de tempo aqui no Instagram. Embora a Constituição Federal permita a prisão disciplinar militar, e embora a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso nós vimos na live passada, não a considere contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos, a questão lá é sobre legalidade no âmbito da Corte, nós temos uma lei promulgada, publicada, vigendo e produzindo seus efeitos, que é a Lei 13.967, que proíbe a prisão disciplinar militar. Nas palavras da própria lei, em sua ementa, extingue a prisão disciplinar militar em âmbito das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, a conclusão que a gente pode chegar é crime de abuso de autoridade a decretação de prisão disciplinar militar em âmbito estadual? Nesse momento, e a resposta tem que ser nesse sentido, nesse momento, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade da Lei 13.967 de 2019, é possível sim a prática do crime do artigo 9º, do crime de abuso de autoridade do artigo 9º, pela autoridade militar que decretar a prisão disciplinar como sanção disciplinar no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Perfeito? Então, galera, a todos que me assistiu, nós fizemos aqui, eu tenho até tempo agora para poder fazer essa abordagem, um resumão, por assim dizer. Nós fizemos aqui a divisão desse tema em 2 lives, porque olha essa minha conclusão. Eu falei em constitucionalidade, eu falei em jurisprudência internacional. Então não seria possível e seria muito superficial em 1 hora falar desses aspectos mais dos aspectos penais. Ou pior, não falar desses aspectos anteriores, que dão fundamento jurídico para se cogitar o crime de abuso de autoridade nesse momento, na hipótese de prisão disciplinar militar. Então, essa questão é uma questão importante, é uma questão que, quando isso na prática for recorrente, vai suscitar diversos questionamentos e, inevitavelmente, isso vai chegar nos tribunais superiores, STJ, STF. Não haverá outro caminho, ok? Principalmente STF. STJ talvez não, por conta dessa especificidade da justiça militar. O próprio STM vai ter que se manifestar em relação a isso. Ok, gente. Então aqui eu fico satisfeito. Ainda tenho uns 5 minutos. Fico satisfeito por todo o conteúdo que foi exposto nessas 2 lives. Eu acho que foi, hoje terminando essa, eu tenho certeza que foi fundamental a divisão desse tema em 2 lives. Já agradecendo novamente ao professor Bruno Pinheiro pelo conhecimento que trouxe, pelas considerações que fez, pois agregou muito, além de trazer questionamentos além do que eu imaginava que poderia, que eu imaginava e tinha certeza que ele iria trazer. Então já fica também meu novo agradecimento, já que na última live
pela quantidade de conteúdo, nós não conseguimos nos despedir, e eu principalmente não consegui externar com tranquilidade o meu agradecimento para ele. Agradeço também àqueles que assistiram a outra live, que assistiram a de hoje, ok? Espero poder ter contribuído, acredito que contribuí bastante com vocês, e podem ter certeza, esse tema vai vir com força, ainda vai ter muita discussão. A pandemia está adiando essa discussão, está adiando esses efeitos práticos dessas leis, principalmente da Lei 13.967. Então, muito obrigado. Eu vou deixar salva essa live no IGTV, como todas as outras. Quem quiser assistir novamente e quem quiser também, compartilhe, indique para amigos. E estamos abertos a dúvidas, a sugestões, a questionamentos, tá? Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.